Já E o convite. Opa, Oiê! agora acho que vai. Oba! Ê! Nossa, até de cabelos novos para esta live, que linda! Meu Deus, gente, Olha, quanta se, honra. Vocês pensam o quê? Que em plena pandemia a gente faz um convite para uma amiga tão querida e ela já vem até de visual novo, gente. não é só um banho tomado. Muito linda, adorei, adorei. Olha só, era o meu celular, a câmera não estava aceitando, daí eu peguei. É bom que a gente tem filho adolescente sempre por perto, né? Já me É. socorreu. É, Desculpa, gente, apesar desse rostinho lindo, ela tem filhas adolescentes já, isso mesmo. 16 anos. É, que bom, Bel, que deu certo. Seja muito, muito bem-vinda ao Protagonizar. Obrigada. É um prazer. Ah, o prazer é nosso. Eu digo nosso porque agora eu não estou mais sozinha, né? Sou eu e a Jaqueline, a Verdade. Projac, Tá e a muito gente bem fica. acompanhada. A Jaque e a Isabel também se conhecem. E a gente fica muito feliz por teres aceito o nosso convite para participar dessa live e falar, né, um pouquinho sobre essas questões que tanto andam atormentando as mentes, né, dos papais, das mamães, dos educadores, profissionais, né, da educação, que é a questão do aprendizado, ainda mais agora nesse momento atípico em que a gente está vivendo, né? Uhum. Sim. Ah, para quem, então, eu até, acabando, fiquei envolvida ali entre a gente conseguir iniciar. E para quem ainda não conhece o Protagonizar, né, é um canal, uma página que eu criei em abril deste ano, ou seja, durante a pandemia, para fazer essa troca, esse diálogo sobre a educação infantil, a primeira infância, e às vezes abrange até um pouco mais. A gente acaba discutindo algumas coisas também sobre a educação em âmbito mais geral também, né? Sempre é importante. E a gente iniciou então essa série de lives e hoje convidamos a professora neuropsicopedagoga Isabel Cristina Souza Reitz, minha querida amiga, que fez faculdade comigo de pedagogia, a graduação, e já desde aquela época, que faz uns bons anos, né, Bel? É, uns Ah, 16, 15 anos. por aí, é. Já desde aquela época, a minha admiração pela Bel já era imensa, né? E com o tempo a gente só foi ampliando tudo isso, ampliando a amizade, a admiração. E eu fico muito feliz hoje em poder estar aqui fazendo esse diálogo, essa troca com ela. E poder proporcionar isso para todo mundo que segue e acompanha o Protagonizar. Então, de novo, seja bem-vinda, pode dar o seu boa noite. Eu quero agradecer o convite, né? Dizer que a admiração é mútua. Aliás, na Jerusa, a gente entende que as pessoas que escolhem a educação como um caminho a percorrer têm que ter paixão, né? Não dá para não ter paixão pela causa, né? É. E também não dá para deixar de se preocupar com o momento que a Uhum. gente está passando, né? Nossas crianças estão sendo diretamente atingidas, né, por um Uhum. momento específico, atípico, né? Mas dizer também que os professores, né, os educadores, já têm um histórico de luta desde o início, né? E se eu posso deixar uma mensagem para as minhas amigas educadoras comprometidas com a educação, seja dando aula, seja coordenando, né? É que a gente vai superar essa e ainda vai sair melhor, Uhum. porque essa é a capacidade do professor de se transformar. Então, eu acredito que a gente vai sair daqui com um aprendizado ainda maior. Será sofrido? Está sendo sofrido? Sim, mas nós estamos acostumados com esse tipo de luta. Nunca foi É. fácil. Verdade, né, Bel? Isso mesmo. Nunca foi fácil. A gente até brinca, né? Que quem está na educação é para os fortes. É para os Verdade. fortes e apaixonados. Isso. Porque é uma coisa que a gente sempre faz uma pequena reuniãozinha, uma conversa antes das lives com os convidados, pelo menos quando a gente consegue, né? Porque o tempo também vem sendo tomado de muitas ações durante esse período.
E a gente fez, então, um encontro virtual, eu, a Isabel e a Jaque, e já nesse encontro, a gente fica tomado, assim, de tanta coisa que a gente percebe uma na outra que os anos passaram, mas o amor pela educação, não, além de não diminuir, ele só se intensificou, né, Bel? Com certeza. E a gente, isso traz uma alegria para a gente, porque a gente percebe que lá desde aquela época da graduação, né, quando a gente passou por tantas coisas, né, inclusive na vida pessoal, claro, várias situações, mas que a educação só foi tomando mais espaço dentro do nosso coração, da nossa vida, né? Com E como tu certeza. falasse pra gente, o dia que tu não sentir assim, quase como se diz metaforicamente, as borboletas no estômago, né? Quando tu Sim. não sentir mais, tu não vai mais permanecer, porque é isso que a gente precisa alimentar também na educação, né, Bel? Um pouquinho antes de a gente iniciar aqui, eu estava lendo, estava estudando, eu estou cheia de colinha, eu tenho várias coisas aqui para me ajudar, mas eu fiquei pensando, né? A gente está na área há bastante tempo, então tem algumas coisas que a gente já fala com propriedade, porque a gente tem o chão da coisa, a gente vive a educação, né? Uhum. E falar do que a gente ama, Jerusa, é muito prazeroso. Eu não sei, eu não saberia fazer outra coisa a não ser praticar o meu conhecimento, aprender dentro da educação. Eu não sei fazer outra Uhum. coisa. Tomara que eu Uhum. consiga sempre trilhar esse caminho. É isso mesmo. Hoje ainda também falava isso, que quando a gente fala do que a gente ama, isso é transmitido, não tem como, né? E que bom que a gente está conseguindo trilhar isso na educação. Eu diria, eu sempre falo, quando temos um profissional apaixonado na educação, as crianças agradecem, né? Porque elas só são beneficiadas disso, porque a gente nunca se cansa de aprender, de buscar se melhorar e, né, sempre estar se reciclando, enfim. Uhum. É isso aí, devidas apresentações feitas, vamos então absorver um pouquinho desse conhecimento da Bel, que é muito grandioso. Então, Bel, a gente estava falando então sobre essa questão da pandemia e tudo isso que a gente vem vivendo, né, nesse momento. E como pensar então nos tempos que a gente está vivendo nessa educação para além das aulas, presenciais ou não, que é o título até que a gente deu para essa live. Uhum. Precisa entender, a gente Opa! está passando um momento atípico, né? A gente está passando um momento que está sendo novo para todo mundo, para os pais, para os educadores, né? De um dia para o outro, eu sempre falo assim, as professoras precisaram virar youtuber, buscar se aperfeiçoar, né, nos mecanismos, né, da informação. Muitos já existiam, mas a classe às vezes dos educadores era um pouco assim resistente, né, às técnicas da informação, e a gente precisou Uhum, se reciclar e se reinventar, né? Da mesma forma, os pais. E isso vem criando uma angústia nas famílias com relação a, meu Deus, o meu filho não está na aula presencial, o que que ele vai aprender? Vai perder tudo? Vai perder o ano? Vai avançar? São questões bastante pertinentes, realmente, né? Eu também sou mãe, confesso que eu tenho mil preocupações em relação à educação. Mas o que a gente precisa focar, primeiro, é que está todo mundo no mesmo barco, né? uhum, Professores, pais, crianças, né? Então, todo mundo está sendo afetado. Essa situação de estar todo mundo na mesma situação, né, na mesma condição, na verdade, não pode trazer para a gente pensamentos negativos no sentido, nossa, eu não consigo ajudar o meu filho, eu não tenho tempo de acompanhar a escola, a gente vai precisar procurar adequações. Então tá, existe a pandemia, agora vamos adequar, né? No início a gente achava que isso ia durar um tempo, a gente previa alguma coisa, a gente falava assim, acho que lá para junho as coisas se uhum, resolvem, né? Bom, a gente está em julho sem previsão de volta.
Então, aquele pensamento lá do início não serve mais. Agora a gente precisa se reorganizar, né? E aí, o que fazer, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, os pequenos estão em casa, né? O cérebro, nosso cérebro, ele é basicamente a soma da genética, dos meios que a gente vive e das interações com esse meio. Então, as nossas crianças, desde os pequenininhos, os mais novinhos, até as nossas crianças grandes e adolescentes, eles estão em aprendizado, né? Então, são as práticas, são as trocas ali dentro de casa que estão acontecendo que está fazendo aprender, né? Bobagem a nossa de achar assim, nossa, agora não, né, parou a aprendizagem. Não, esse cérebro está ativo, está acontecendo. Mas de que forma agora eu vou conseguir focar então na aprendizagem da escola? Né? Porque o meu cérebro está aberto, a gente sabe que ali a questão da primeira infância, né, da educação infantil, ali as crianças inseridas na educação infantil, essa primeira infância, todo o conhecimento, tudo que se absorve nessa fase é para uma vida inteira. A forma que a gente vai interagir, a forma que eu vou treinar, vou absorver aquele conhecimento, as memórias que eu vou criar com as minhas interações, elas estão acontecendo, né? Então, assim, que os pais, as famílias, eu vou usar, né? Que as famílias entendam que o ambiente, seja a casa da vovó, seja a minha casa, a mãe está trabalhando em home office, o pai, né, está com horário reduzido. Aquela rotina da família, a criança vai ter que se adequar e a família se adequar à criança. Então, pensar que esse meio precisa ser o mais saudável possível, né? E então, assim, seguir uma rotina, pensar, né? A gente vai falar mais lá na frente sobre tudo isso. Mas tentar promover um meio saudável de aprendizagem, né? Então, são 3 tópicos. Eu entender que a pandemia é para todo mundo, está acontecendo para todo mundo. Ter calma e entender que sim, aquele cérebro está aprendendo, está acontecendo. E, em terceiro, que a gente precise focar no meio que aquela criança está vivendo. Aquela criança não está mais indo para a escola fazendo soninho lá na creche, né, com os horários tudo amarradinhos, a hora da comidinha, a hora né, da brincadeira. Ela está em casa. Então, como é que eu vou oferecer para o meu pequeno um meio saudável de aprendizagem? Esse seria o primeiro foco, né? Até para a questão da alfabetização, do adolescente, tudo isso. Isso serve para a aprendizagem no geral, né? Porque, como eu te falei, no início a gente pensava assim, não, é como se fosse férias, vamos relaxar, a gente não precisa focar tanto numa preocupação maior. Não, agora a gente precisa se organizar, porque eu acredito que isso vai longe, né, Jerusa? A gente não... Sem uma vacina, sem algo, né, Felizmente. sem algo comprovadamente, cientificamente comprovado que a gente vai sair dessa, não existe? Então a gente precisa se reorganizar. E a gente precisa também, né, Bel, enquanto pais, mães, educadores, pessoas adultas que já estão na fase adulta, também se cuidar, né? Porque se a gente não estiver bem, automaticamente a gente vai transmitir isso para as nossas crianças e a gente vai gerar esse estresse tóxico, que a gente sabe que é extremamente nocivo para o desenvolvimento das crianças, em especial na primeira e na primeiríssima infância. Então, a gente precisa de alguma forma, a gente sabe que não é fácil, só que o tempo foi passando e como tu falasse, a gente já saiu dessa primeira etapa em que todo mundo achava que logo voltaria à atividade normal. Claro que a gente sabe que algumas pessoas estão em suas atividades normais, entre aspas, né? Porque todo mundo que tem no seu lar alguma criança, né, que mora com os filhos, obviamente, mas com sobrinhos, ou enfim, que convive com alguma criança que não está mais já frequentando o ambiente escolar, já automaticamente, independente de estar na sua rotina de trabalho normal, não está vivenciando a rotina que sempre, né, que já tinha no seu âmbito familiar. Então,
a gente precisa de alguma maneira, a gente sabe que tem a questão de falta de tempo, que muitos pais e muitos familiares reclamam, né? Agora que a gente está nesse home office, nesse trabalho remoto, a gente percebe que é uma angústia de vários lados, essa questão da falta de tempo, mas a gente precisa de alguma maneira tentar, como tu disse, se adequar, porque se a gente continuar nessa linha também de que, vamos fazendo como dá, vamos fazendo como dá, de qualquer empurrando aqui, empurrando ali, quem vai sofrer a consequência disso são as nossas crianças, né? Exato. Que estão ali assim, justamente se desenvolvendo, né? Estão com aquela força total de formação, né? Então, estão se formando. E assim, ó, Jerusa, eu falo agora como mãe, né? Não há problema em sentir medo, em se angustiar, né? Aliás, eu acredito que a gente deva também passar isso para as nossas crianças no sentido da conversa. Sim, eu tenho medo, querido, mas a gente está lutando para que as coisas passem, você está protegido. Enquanto a gente conseguir trabalhar com afetividade essa criança, né? A gente está promovendo uma transformação no cérebro dela, por exemplo, o hipocampo, né? Tipo, crianças que crescem num lar mais amoroso, né? Ou tem o amor maternal mais ali presente, né? Chega a área do hipocampo crescer 2 vezes mais do que crianças que crescem em lares violentos, né? E essa criança lá na frente vai ser uma criança mais segura, né? Vai buscar ajuda se preciso, mas também vai ter mais autonomia para resolver os problemas, né? Então, assim, a ansiedade e a angústia está presente, ok, né? Não dá para a gente também dizer que está tudo bem e vamos passar e deu. A conversa, né? O pequeno precisa saber que a gente está num momento diferente, né? Uma amiga minha dizia que a bebê dela, de quase 3 aninhos, quando vê uma propaganda de mercado, diz: mãe, eu quero ir no mercado, quer sair, quer ir no mercado, quer ir na rua. Para o pequeno, é uma jaula dentro de casa, né? Crianças às vezes não têm muito espaço para brincar, eles querem sair. Então ela dizia assim: Isabel, o que que eu digo? Meu Deus, eu não sei mais o que dizer. Conversa, conversa, né? Claro que essa criança vai te perguntar algumas vezes no dia, porque é uma criança muito nova, ela esquece da explicação, ela vai perguntar de novo, ela não vai se dar como convencida, mas conversar, né? Dar esse tempo para essa criança, né? Tudo bem ter medo, mas vamos superar isso junto, né? Tudo bem não saber o que vai acontecer amanhã, né? Mas a gente está trabalhando para isso. Então, a conversa com os nossos pequenos, né, é muito importante. Sim. Até vamos ampliar muito essa conversa de saúde emocional, que é o tema da próxima live. Ok. Já estamos no... Então, mas assim, Bel, sobre, né, a importância da aprendizagem nesse contexto pandêmico, né? Com que os pais, os familiares, como tu falasse, devem de fato se preocupar, né? Porque as preocupações são imensas, mas o que eles devem se preocupar realmente com relação à aprendizagem e como que os professores podem se aproximar dos contextos familiares e das crianças. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, assim, ó, se já era importante a ponte entre família e escola, eu vou te dizer que hoje é imprescindível, né? A gente sempre vai falar, a gente vai sempre reforçar a questão da educação infantil, né? Porque a protagonizar é para isso, é para essa orientação, é para a gente permear nessa área, né? Mas desde a alfabetização, né? A família deve se preocupar, por exemplo, com a questão do brincar, do vivenciar, né? Antes das letras, dos números, existem estruturas cerebrais que precisam maturar, né? Avançar. Questão de equilíbrio, questão de percepção, e isso tudo vem no brincar, né? Vivência. Vamos colocar agora a situação, por exemplo, da educação infantil. A PRO, né, manda uma atividade. Se essa atividade está vindo da professora,
está vindo do espaço educacional, é porque ela respeita um currículo. Ela não está indo para casa para, de repente, encher a tarde da criança. Ah, é uma atividade que aquela semana tinha que mandar. A gente entende que ela está sendo pensada para aquela faixa etária, para aquele grupo, né? Uhum. Então, a escola, ela está mandando para casa esse conteúdo, né? Às vezes as famílias recebem aquilo, né? Principalmente na educação infantil, como, ai, meu Deus, mais uma atividade, eu estou meio sem tempo, como é que eu vou fazer essa semana, né? Mas compreender que se aquilo foi enviado, tem uma grande importância, né? Ah, não deu tempo de fazer. Jerusa, como a gente falou lá em cima, a rotina foi quebrada, né? Ok, não deu para fazer hoje, mas então quando eu vou fazer? Me organizar para dar esse feedback também para a escola, né? Olha, sei lá, usar o meio do WhatsApp, usar, né, a plataforma que a escola está utilizando, para pelo menos dar uma devolutiva, né? Ah, eu não Uhum. consegui, ou mesmo assim, o pequeno não estava bem nesse dia, né? O que pode acontecer. Os pais não têm que se preocupar em ter a didática dos professores, né? Mas Sim. tentar fazer com que aquela criança faça aquela atividade. Ou que ela adapte, né? Ah, ela apromandou uma atividade de motricidade fina, né? Numa folha. Ah, Pro, eu não consegui, mas a gente fez com massinha. Ela não riscou, mas ela pôs pedrinhas. De que forma aquela família trabalhou? Então, que as famílias entendam também que o currículo pode ser adaptado. E os Uhum. professores também, né? Eu acredito que a gente, enquanto educador, precisa ter essa sensibilidade. Como é que essa família vai receber essa atividade? Vai ter as coisas para fazer, né? A nossa classe é muito criativa, né? Então ela faz tudo com sucata. Potinho de iogurte se transforma em N coisas, né? Tampinha de garrafa também. Mas será que essa família terá esse tempo, essa destreza de montar o brinquedo, né? A habilidade para promover essa atividade? Então, Ou quando eu mesmo os envio materiais, né? os E às vezes a materiais, gente acha que é fácil. Eu sempre converso com as professoras, parece tão simples, né? Ah, material reciclado, quem que não tem? Não tem, isso, não né? Eu, tem? por exemplo, na minha família a gente não toma refrigerante, raramente, então tu acaba não tendo garrafa PET, PET, né? Então, tampinha. essas Exato, questões também, né? exato. Então, que o PRO também, né, que os professores entendam que aquele currículo pode ser adaptado e deve, né? Até porque a gente não está dentro de uma caixa, a gente aprende de formas diferentes. Então, eu sugiro que quando uma atividade ela é enviada para casa, que tenha ali um asterisco, uma adaptação. Olha, essa atividade também pode ser feita desse jeito, né? Uhum. Para que dê um espaço, dê uma chance de todo mundo fazer, né? Sim. A aprendizagem não é linear, ela é gradual. Então a gente vai gradativamente se adequando e fazendo as atividades e entrando no ritmo da escola, né? Mas essa ponte entre a escola e a família é essencial. A empatia, né, Jerusa? Porque assim, existe, às vezes, uma classe de papai e de mamãe que fica muito estressado com as coisas que vêm. Nossa, lá vem aquela professora toda criativa, cheia de coisa para a gente fazer. Uhum. A Pro está tentando dar o seu melhor. Lá do outro lado, às vezes também tem um educador que, né, não parou naquele momento para pensar assim, nossa, mas aquela família ali não tem condições de fazer essa atividade. Então a gente precisa ter empatia, né? Se tem uma coisa nessa pandemia que nós seres humanos deveríamos aprender é ter empatia. Se a gente É. não aprender agora, eu não sei qual vai ser a catástrofe que vai ensinar a gente. Mas É. na questão de aprendizagem, eu acho que é isso, assim, que a gente precisa valorizar muito, principalmente a educação infantil, né? Tudo, tudo que a gente conhece, tudo que a gente tudo que a gente aprende vem lá da educação infantil, né? Existem estudos que comprovam que crianças que frequentaram a educação infantil, né? Claro, hoje existem leis que amparam isso, mas crianças que tiveram muitos estímulos nessa fase, elas continuam tendo uma aprendizagem mais efetiva para a vida inteira.
né? Alguns conhecimentos adquiridos por pessoas que não fizeram a educação infantil de forma, né, gradativa. Nossa geração ali não era, a minha geração não era obrigatório, né? A educação Uhum. infantil não era obrigatória, né? Essas pessoas, lá com 21, 22 anos, alguns conhecimentos básicos elas foram perdendo, porque elas não tiveram uma base forte, né? Uhum. Às vezes chega no consultório para gente crianças que queimaram uma etapa, né? Ah, se alfabetizou muito rápido. Às vezes algumas famílias que acabam forçando esse processo, né? Uhum. A gente Por precisa falta de conhecimento também, né? isso. Não, não é por maldade, né? É porque a gente Sim. quer ter orgulho do filho de, nossa, ele já faz tudo isso. Mas às Uhum. vezes é lá no consultório que a gente vai ter que voltar para algumas fases lá da educação infantil. Sabe o rasgar? Sabe o cortar? O amassar? Estruturas não foram desenvolvidas devidamente Uhum. e vão fazer diferença no meu raciocínio lógico, vão fazer diferença lá no aprendizado da tabuada no terceiro, quarto ano. Então, a gente precisa valorizar a educação infantil, né? A gente precisa entender que a creche, que a educação infantil não é depósito, é muito rico, é tudo que a gente vai aprender para o resto da vida, né? Então, esse momento pandêmico precisa de que a gente reflita o papel da educação infantil, né? Que ainda é tão pouco valorizado, né? Eu lamento demais essa desvalorização no nosso país com relação à educação infantil, às vezes salarial, de apoio, né? E até de algumas famílias. Mas entender que todo esse suporte que a gente tem na educação infantil é para toda a vida. E essa aprendizagem agora dos nossos pequenos, longe da sala de aula, do vínculo com o professor, embora a gente tenta manter ali na educação online, vai precisar ser, de certa forma, trabalhado em casa, né? Uhum. E é igual? Não, não é igual. Porque, né, a gente sabe que muitas famílias não vão conseguir a maioria das famílias não vão conseguir dar esse suporte como é a educação infantil, né? Como a educação infantil faz. Sim. Mas tudo é um aprendizado para todos, né, Bel? Com certeza. Eu vou ler alguns comentários. Muita gente querida aqui, ó, falando muitas coisas, inclusive sobre a nossa querida convidada, Isabel. Muita gente amada. A Ana Fantoni, nossa querida amiga, diz: percebemos isso na fala e na vivência com vocês. É disso que precisamos. Ah, querida. Ai, a Ana fofa. Ana Lúcia, querida, está aqui, deu um oi pra gente. Muita gente querida. Nossa. Opa. Eu nunca me dou muito bem com essa ferramenta do Instagram, mas tá bom. A Paty Chagas diz assim: com certeza o diálogo é imprescindível nesse momento. Estar com eles, amar, cuidar e mostrar a eles o que realmente estamos vivendo. Ai, a Paty está Realmente. fazendo um trabalho muito legal. Estou acompanhando também. A Paty cria memórias com os filhos, é muito bacana, eu admiro muito. Manda um beijo, um beijão, Paty. Tem muita gente, eu ainda comentei isso hoje com as professoras. Claro que eu me direcionei a elas, né? Um grupo que eu estava hoje em formação, em diálogo. Mas pais, mães, pessoas, enfim, né? Tanta gente trazendo tanta coisa bacana na internet e compartilhando isso com as pessoas, né? Trazendo as suas experiências, suas vivências que tu acabou de falar. Isso é tão rico, né, Isabel? Porque a gente vai. Não é uma questão de se mostrar, é uma questão de empatia, como tu falaste, de querer compartilhar aquilo que está dando certo, que está sendo bom para mim, que eu acho que vai fazer diferença para aquela pessoa que está ali lendo, assistindo, né? Então, tentar gerar essas reflexões é tão positivo também, né? A gente pensando ainda mais nesse período em que, como tu falasse, a gente está vivendo tudo tão intensamente, e por que não viver tão intensamente essas reflexões tão importantes, ainda mais para a infância, para a educação das nossas crianças, né? Uhum. Ainda falando sobre essa questão dos conteúdos compartilhados, né?
Lá no início da pandemia, eu fiz assim um bloco, fiz uma limpa nas coisas que eu seguia, porque às vezes os conteúdos que a gente assiste acabam sendo nocivos, né? E lá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também com relação às crianças, né? Então eu me cerquei de pessoas realmente que eu quero seguir, que eu quero Uhum. assistir, que eu admiro, que eu quero compartilhar, né? E aí, assim, tem coisas muito fantásticas, né? A nossa geração não nasceu na era da internet, né? Diferente dos nossos pequenos. Então, a gente ainda usa, está aprendendo a usar as ferramentas, como tu mesmo disseste, né? Mas a gente precisa se cercar de bons exemplos, de coisas bacanas, né? De conteúdos que não vão fazer com que eu não goste das coisas, não goste de mim, né? Mas de conteúdos que adicionam, que somam, né? E isso é muito Uhum. importante, principalmente agora. Então, assim, eu fiz uma limpa no meu Instagram e tenho seguido conteúdos que acrescentam na minha vida. É uma dica, né? Porque às vezes a gente segue tanta coisa e assiste, e o tempo que a gente fica na internet tem que ser menos e tem que ser de qualidade. Porque senão a Uhum. vida passa e a gente acaba não vendo o que realmente interessa, né? Eu aprendi É, muito nessa pandemia com as minhas meninas em casa. E eu tô amando essa parte de ficar mais pra- próxima da filha é, adolescente. meu Deus, de filho de qualquer faixa etária. É, a Exato. gente sabe que não é fácil esse home office com filho, mas é de um aprendizado, isso a gente também relatou, Sim. né? Eu vou ler mais alguns comentários para a gente. A Cláudia colocou naquela hora que a gente estava falando sobre a falta de devolutiva, né? E às vezes essa dificuldade que as famílias têm de dar esse feedback para as escolas, coisa que está bem difícil, né? Ainda ela relatou também. A E assim, Patrícia. Opa, desculpa. não, só para constar, né? É muito Uhum, frustrante para a gente, enquanto educador, não receber devolutivas nunca de algum pai. A gente fica uhum, assim, tá gostando do meu trabalho, não tá, tá aprendendo, não tá. Então, assim, essa empatia, essa questão de troca com o professor, né, é muito importante, com a escola é muito importante. Tem algumas professoras na educação infantil que têm conseguido, por exemplo, enviar atividade, né? Dá um tempo para organizar e para a realização dela. E se a atividade não foi enviada, nada aconteceu, ficou ali naquela coisa ali no escuro, elas entram em contato com a família. Tá tudo bem, né? Fulaninho conseguiu realizar, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Então, claro, a gente sabe, Jerusa, que não são todas as instituições que permitem, né? Mas dá resultado quando a gente estreita os laços, os caminhos, né? É uhum. muito bom se sentir próximo do professor do filho da gente, né? Eu estou sendo agraciada esse ano com a Tayla. Então, assim, a Tayla é professora da minha filha, né? Outro presente, tá aqui, estava aqui agora. Taila tá Então, aqui, assim, querida. é muito importante, é muito bom saber que o filho da gente está com alguém comprometido, né, com a educação. Então, às vezes um oi ali para o pai, tá tudo bem, posso ajudar, também faz com que esse pai pense, não, eu vou devolver porque a professora está sendo carinhosa, né? E também dizer para as professoras que mesmo online, as crianças sentem quando elas são queridas, quando aquele educador gosta do que faz, né? É o Aham, olhar, é o teu corpo falando, né? Não é aquela coisa assim, oi, queridos, aquela muito robotizada, né? É aham. importante isso também. A gente sente quando a gente é querido, né? É aquilo que tu falavas no início, de quando a gente ama o que faz, a gente transmite isso. Exatamente. Sim, O vídeo pode ser o mais sucinto, mais breve, trazer uma frase, um oi, como é que vocês estão? Mas se a gente está falando aquilo com carinho, né, com prazer, realmente, a gente transmite isso na nossa fala, né? com certeza. E é isso que as famílias e as crianças precisam sentir da gente mesmo à distância, né? Sim. A Patrícia então fala assim, a minha querida irmã, sempre presente, né? Uhum. Me preocupo, ela é pro também. Me preocupo em enviar a atividade e os pais não têm a tinta guache ou outros materiais, temos que ter opções para os pais. Exatamente, é o que a Isabel falou, ter sempre
Um uma plano opção B. a mais, isso é uma coisa que a gente sempre vem conversando. A Danúbia, que fez faculdade com a gente, querida, Adoro! disse, realmente, mais do que nunca, escola e família precisam estar conectados. Verdade, né? A gente tem que ter, como a Bel falou, essa ponte para a gente também se ajudar, para a gente também dizer assim, eu estou aqui, eu sei que não está fácil. E aí, assim, as famílias, os pais podem dizer, eu não tenho tempo, eu estou sobrecarregado. Mas, como a Isabel falou, essa empatia de pensar, mas os professores também estão sobrecarregados, ninguém está Muito, né? em casa de férias, né? Estamos todos buscando, pesquisando, estudando, participando de lives, de formações, enfim, alguns mais, outros menos, porque tem a questão da autoformação, e aí cada um vai buscando o seu caminho, né? Mas a gente não deixa de buscar esse estudo e essa, digamos assim, de dar cada vez o nosso melhor para as crianças e para as famílias, né? A Sim. Tayla disse assim, ó, que bom ter vocês na educação. A gente diz o mesmo, né, Bel? Sim. E assim, né, só para a gente ainda concluir de repente essa parte, que a gente ficou uma coisa quase que normal, né, nos vídeos. A mulher tá ali trabalhando e tal, e vem o filho e pede um colo, né? Eu acho isso Uhum. humano demais, real demais. Somos reais, erramos, temos nossa vida, temos nossos filhos. Então a gente grava, né, a aula, mas a gente tem o nosso pequeno aqui também com tarefa para fazer, né, Jerusa? Coisas que a vida da gente está acontecendo, né? Então assim, cuidar para às vezes a gente demoniza uma classe, né? É muito perigoso num grupo de WhatsApp quando eu vou lá e faço um xingamento com o professor, né? Diminuo o trabalho, ridicularizo, né? Às Uhum. vezes tem pessoas que riem da forma que o professor passou aquela atividade. Estamos aprendendo com tudo isso, né? E sejamos humanos na questão de aceitar que o outro não é perfeito, nós não somos, né? Então, assim, de saber que os professores são pais, são mães, têm suas famílias, mesmo que não têm filhos, mas tem a família, tem marido, tem irmão, tem alguém, né? Tem os pais que precisam também da gente. Então, como eu disse lá no início, está todo mundo se adaptando, né? Isso mesmo. E quem está ali dando a cara a bater num vídeo, expondo o seu rosto, a sua vida, uma parte da sua casa, né, que Isso. aparece ali no fundo, tudo isso que envolve não é por acaso. Se a pessoa está ali se expondo, é porque ela está tentando dar o melhor dela, né? Exato. E por mais que ela não tenha uma fluência na sua fala, né, que ela não tenha a voz com um timbre mais bonito de se ouvir, enfim, né? Estou dando exemplo bobo, mas para Não, mas chegar bem nessa real. questão de É, que a gente tem que saber que aquele profissional está ali tentando dar o seu melhor, né? com certeza. Enfim, temos tantos comentários, Isabel, nossa senhora. Ah, que chique. A Raquel, querida professora, disse assim, está tão bom que eu poderia ficar aqui muito tempo com vocês duas. Que bom. Então Ai, vamos que fazer assim legal. umas 3 horas de live ininterrupta. Não, brincadeira. Vou Eles vão assustar a correr, Isabel eles já. vão ficar. Olha, o Gil Samay, quem é este moço? Diz assim, Temos parentes na live. sou suspeita a falar de vocês duas. Não. Marido, gente, marido meu e grande amigo da Isabel. Também estudou com ela. Veja só o que é a vida. Meu Eu marido estudei estudou com com a todo Isabel. mundo. Estudou com todo mundo, Isabel. Comecei E não foi. nova, comecei nova. E não foi. Eu ia dizer, não foi porque reprovou, né, Isabel? Apesar de também, né? Se Faz isso parte, né? acontecesse, faz parte Não também, aconteceu. né? Isso não quer dizer também, não determina ninguém. Não. Ah, enfim, vários outros comentários. Gente, agora eu não vou dar conta de falar todos, mas, né, porque temos outras questões que a gente também quer trazer aqui para vocês, inclusive uma pergunta que foi encaminhada para a gente. Temos que ficar de olho no horário, querida Bel, porque agora são 8h40, certo? Começamos 10 para as 8, mais ou menos, né? É. Ou seja, 50 minutos, é isso? 10 minutos de live, Na porque o Instagram é metade. 1 hora, tá? O Instagram é Tá. 1 hora. A gente até pode fazer a parte 2, se o pessoal quiser e estiver realmente ali
com tempo de nos ouvir e querer, daí eles dão um feedback ali pra gente nos comentários e qualquer coisa, se também tiver tempo, a gente faz a parte 2. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Agora vamos falar sobre algo muito importante e que tu já comentaste sobre, que é a questão da rotina, né? A rotina nesse período. Agora diga para a gente que está aqui te ouvindo, ela é ou não é importante? E até que ponto a rotina influencia na aprendizagem, Bel? Então, a rotina é extremamente importante, né? A gente sabe que o aprendizado depende disso também, né? A gente segue alguns roteiros na aprendizagem. Então, no momento que a gente está, né, a gente precisa da rotina. Talvez ela não será exigente como antes. E assim, né, Jerusa, o normal de antes, eu acho que nunca mais vai existir. Então, a gente está se adaptando a esse momento. Então, as crianças muito pequenas, né? A gente está sempre falando dessa primeira infância, até os 6 anos, né? Necessitam de rotina. Rotina diária, rotina de alimentação, rotina de sono, rotina de tarefa. Precisa ter isso claro em casa. Claro, vai adaptar com a realidade da família. Então, se a mãe é mais ocupada de manhã, a mãe, o pai, a família, né? Quem tá, o cuidador dessa criança está mais ocupado de manhã, ela vai focar isso para tarde, né? Mas sempre muito claro que ela terá os deveres para fazer, né? Então, sim, é preciso. Sem a gente também ficar se cobrando demais. Ah, hoje não deu. Tá, ok, mas amanhã tem que Uhum. dar, né? Então, assim, por exemplo, alguém que não tem uma rotina amarradinha, a gente vai até percebendo que vai relaxando. Aqui na clínica eu entendi, eu tô percebendo que algumas crianças já não querem mais muito folha para fazer, muita tarefa, sabe? Hoje vai Nunca brincar de quê? quiseram, Bel. Vou te Mas tá contar um menos segredo. agora. Vou te contar um segredo. Nunca quiseram. Tá aqui, ó, professor Altino, além da folha A4. Quem não Exato. Então, conhece, como é que a gente vai propaganda se para ele. reinventar? Então, como é que a gente vai fazer com que essa rotina agora, então, seja mais efetiva lá em casa? Eu vou precisar, primeiro, delimitar os dias. Então, digamos que eu tenha, eu vou delimitar, sei lá, terças e quintas eu vou sentar com o meu pequeno. Qual vai ser o tempo para esse pequeno? Mas para ele mesmo, sem o adulto portar um celular. Porque isso também faz com que a criança veja, bom, mas ele está olhando o celular, não está aqui comigo, né? E aí também daqui a pouco a criança não vai mais dar atenção àquilo, porque o adulto não está dando atenção. A gente pensa que os pequenos não estão absorvendo tudo, mas eles estão o tempo inteiro. Então, assim, É. delimitei. Terça e quinta, beleza, terça e quinta. O que que eu vou fazer terça e quinta? Ah, por 1 hora eu vou fazer uma brincadeira ao ar livre. Vai ser jogar bola, uma amarelinha riscada no chão, um faz de conta, uma contação de história, mas que isso seja amarrado para aquela família, né? Então, assim, eu vou fazer hoje um bolo com o meu filho, vou levar ele junto para mexer ali. Eu estou me dedicando aquele tempo só para ele, né? Hoje, com home office, a gente entrega uma coisa aqui para a criança fazer e trabalha. E faz aqui, né? Então, a gente Uhum. precisa que esse olhar para a criança, essa rotina, aconteça, né? O É. soninho para os pequenos, né, Jerusa? Como a gente já falou lá na escola, acontecia de tal hora. A gente precisa ver isso. O sono é extremamente importante para a aprendizagem, né? Sim. Criança com sono, criança estressada, criança incomodada, daí vem as birras, daí já a falta de paciência da gente, né, dos pais. Isso vai gerando um acúmulo assim de energia ruim, de estresse, e aí todo mundo está estressado, né? É muito. Isso Quando a gente mesmo. tem os pequenos, a gente percebe que a minha energia, se eu estou muito, muito, muito agitada, o meu filho está muito, muito, muito agitado comigo. Se eu estou muito Uhum. triste, eu estou mais caidinha, a gente olha, às vezes, a criança não tá, mas ela tá chamando a tua atenção.
Ela tá te cobrando, ela quer o teu olhar, porque ela sentiu que tu não estás bem também. Então a gente tem que perceber isso, né? Como é que tá esse clima em casa? Eu tô fazendo, eu tô envolvendo o meu filho nessa atividade, né? Eu tô conseguindo dar esse olhar para ele. E assim, uma outra coisa também relacionada à rotina. Se permitir ter prazer nas coisas. Ok, se passou um pouquinho do sono, né? Quem tem o privilégio de estar em casa, né? Muitas famílias não conseguem, estão trabalhando normalmente, mas eu digo assim, ok também sentar com o filho em alguns momentos e só estar ali com ele. Ok. A gente parece que vivendo nessa correria não se permite sentir prazer, né? E se eu amarro uma rotina, eu encontro tempo para o meu prazer, né? Eu Uhum. encontro tempo para um exercício físico, eu encontro tempo para uma leitura, eu encontro tempo para a caixa do nada, ficar lá de repente na rede social para passar o tempo, ok. Mas desde que eu consiga adaptar-me e não ficar o tempo inteiro na rede social, né? Ou só com soninho, eu preciso organizar. Determine na tua realidade os dias que a gente vai organizar tudo isso. E faça, porque a rotina é imprescindível. Para tudo a gente sabe como é, Para né? tudo, Se para deixar. todos, né? Exato. A gente, eu até fiz umas colinhas assim, né? O nosso cérebro, ele é altamente adaptável, né? Então, ele também vai se adaptar na preguicinha. Então, se tudo está sendo muito leve, muito ok, o meu cérebro vai gostar dessa situação. Então, a gente precisa se desafiar, sabe? Entra daí a parte da rotina, extremamente importante. A mesma coisa o contrário, né? Se eu tô a 1000 por hora e eu entrei num clima de hiperprodutividade, para eu me desligar, para eu fazer um sono enquanto adulto, assim, né? Professor, Uhum. mãe, pai, e conseguir relaxar, é difícil. Porém, a gente, como a Isabel disse, a gente precisa cuidar dessa questão da rotina, porque se a gente não estiver bem, a gente, como a gente já falou, a gente vai transmitir isso para a nossa criança, automaticamente tudo vai bagunçar a nossa rotina, a rotina deles. E nesse período, né, é muito fácil de sair da rotina, principalmente num período como esse, né, que é atípico para os profissionais de educação, para muitos pais, para muitas mães, para as crianças. Uhum. Então, e essa questão do soninho que a Isabel falou é muito importante. Às vezes a gente acha que não, né? Mas até os 3 anos de idade, principalmente até os 3 anos, o sono do dia, que é o depois do almoço, normalmente, é importantíssimo, né? E não é porque a criança vai voltar para a creche e ela precisa continuar dormindo na creche. É para o Uhum. desenvolvimento dela, cerebral, para o desenvolvimento de tudo, motor, psíquico, enfim. Então, esse sono do dia também é benéfico para o todo dela, para o bem-estar, né? E às vezes a gente diz, mas até comentei com a Isabel e com a Jaque quando a gente conversava, que o meu filho ele tem 2 anos e 3 meses. E quando foi passando o período da pandemia, né, ele chegou a tentar não dormir. Não, eu estou ligado, né? E se eu fosse, digamos assim, ir pelo que ele queria, pela vontade dele, ele teria perdido o sono do dia, eu acredito. Ou pelo menos bagunçado muito. Mas eu fui Uhum. insistente, fui insistente. Fui criando aquele clima que muitos especialistas falam que é importante, a higiene do sono, né, Bel? Seja durante o dia ou à noite, mas aquela coisa O de não escurinho. diminuir um pouco a luz, de não estar próximo à tela no horário próximo de que vai dormir, né? Porque o cérebro fica a 1000 por hora. Todas essas questões. E aí, nessa insistência, acabou dando certo e ele permanece com isso. A gente sabe que Uhum. não é fácil para todo mundo, mas a gente precisa trazer essas questões, porque isso vai de encontro com tudo, né, Isabel? Com a Sim. educação e com a saúde, que é, né, o Então, principal a rotina na questão da alimentação, né, Jerusa? A também. gente tem que cuidar, né? Às vezes com excesso dos doces, né? O doce dá uma energia temporária.
Então, ele vai te levar para um pico de energia, né? E depois uma depressão, uma preguiça. Então, cuidar também, a rotina da alimentação é extremamente importante, né? Às vezes, as crianças que dormem mal, né? Mas qual é a última refeição? Ah, ele tomou um Nescau. O Nescau é uma bomba de açúcar, né? O achocolatado é uma bomba de açúcar. Então, é claro que ele vai demorar muito para relaxar, né? Tá atento a esse tipo de orientação também, né? É onde eu falo, assim, buscar conteúdos, às vezes, que nos ajudam. A gente não é obrigado a saber tudo, mas algumas questões relacionadas à rotina é imprescindível na aprendizagem, né? E em todo o bem que aquela criança vai vivenciar. Exatamente. A Fábia, nutricionista, na última live falava sobre essa questão da alimentação, da importância da família fazer as refeições juntos, que isso também entra na rotina que tu está falando, dessa questão do açúcar, ela falou também. E o açúcar, ao contrário do que muita gente pensa, não é só os doces, é o macarrão, é Macarrão, é tudo que tem as o massas, né? carboidrato ali que tem esse açúcar presente e que vai acelerar essa criança. E aí eu quero que ela durma, né? Aí Meu gato me atacou. Isso é vida ao vivo, né? Home office é tudo. Sim. Vamos para a próxima, então, Bel. Pessoal, queria muito ler os comentários, mas olha só. Ó, vai acabar nosso primeiro tempo, 26 segundos. Tá. O pessoal, vamos ver ali o que o pessoal falou. Vocês, como é que está para vocês? A live está gostoso? Dá para a gente continuar? Vamos para a parte 2. O pessoal está dizendo que é para continuar, pelo que Então eu tá. estou vendo. A Lidy disse, faz sim. Acho que é isso. Não sei Duas se ela estava partes falando ali. disso. Tem preciso. Então vamos lá. A gente falava da rotina, Isabel. Agora vamos falar um pouco sobre algo meio polêmico até, né? Mas que é extremamente importante ser também conversado, dialogado, refletido sobre, que é a questão da presença dos eletrônicos, né? Como que as pessoas deveriam lidar, tu acredita, com essa presença dos eletrônicos de uma forma positiva, negativa, tendo como aliado, tendo como inimigo? A gente sabe que não tem como fugir muito, mas o que Não. tu pensa sobre? Então, eu acredito que a questão dos eletrônicos, né? Ele pode ser tanto um aliado quanto um vilão, né? Que atire a primeira pedra quem nunca necessitou entregar um eletrônico na mão de um filho para concluir alguma coisa, né? Ok, né? Desde que isso não seja uma regra, que não seja uma constante, né? Uhum. A gente precisa entender, né, que os eletrônicos, né, que o celular, ele não é um brinquedo. O celular, né, os conteúdos da internet, eles não podem substituir vivências. Então, eu acho que esse seria, assim, essa seria a máxima, se a gente conseguisse entender que o papel, o eletrônico, ele é importante. Nossos filhos nasceram nessa geração, nessa época, ponto. A gente que lute, né? A gente vai precisar agora entender como fazer isso, né? E aí, Jerusa, vem a questão dos pais entenderem isso, né? Só que como que eu vou cobrar, às vezes, do meu filho que ele não fique tanto no eletrônico se eu mesma não consigo fazer? Então, é um exercício de todos nós, né? Eu sempre falo assim que o celular, que todos os meios, né, todas as mídias, elas vêm para ajudar. Só que a criança, ela precisa também protagonizar nos eletrônicos, né? De que adianta uma criança que fica uma tarde inteira assistindo a algum conteúdo, né? E não interage, e não consegue intervir, né? Então, a gente, enquanto adulto, Passiva, né? exato, a gente, enquanto adulto, precisa acompanhar de perto os conteúdos que os nossos filhos estão acessando, independente da idade. Agora, os muito novos, muito novos, a primeira infância, a gente precisa delimitar e seriamente, né? Eu arrisco dizer que, de repente, 2 horas por dia, isso já é bastante, mas 2 horas por dia o celular, o eletrônico, a gente poderia liberar, e só, né? E mesmo assim, nessas 2 horas, em que momento?
Perto do soninho, jamais, né? Uhum. Perto de uma atividade onde o meu filho vai precisar de muita, muita concentração, também não. Ele pode ser algo para ser realmente, né, uma coisa, sei lá, uma diversão. Mas, eu quero que o meu filho agora ele se concentre no que a professora vai falar. Se ele estava lá num conteúdo de um youtuber, se ele estava lá num jogo, aquilo não vai ser prazeroso para ele. Ai, que saco. Ai, mãe, eu não quero, né? Claro, ele Uhum. estava num conteúdo pensado, né, com cores para aquilo, com movimentos para aquilo, né, que viciam o olhar da criança e faz ela querer mais. As musiquinhas ali não são à toa. Tudo é pensado para aguentar a atenção dos nossos pequenos. Só que se eu quero que ele tenha uma atenção, né, um momento atencional mais longo em outra situação, não é o celular que vai ajudar, né? Então, esses conteúdos, as famílias precisam delimitar. E celular não é brinquedo. Criança de 2 anos brincando com o celular, não dá para gente aceitar, né? Poxa, vai num restaurante, tá todo mundo conectado, né? Ninguém mais conversa. Uhum. Isso é muito triste. E nos momentos agora, no momento que a gente está passando agora de pandemia, é óbvio que todo mundo está um pouco mais no meio eletrônico, mas os nossos pequenos, de novo, a rotina, de novo, precisa ser pautada, ela precisa, ela pode ter o eletrônico na rotina, mas o eletrônico não pode ser a base de tudo, sabe? Uhum. Tem muitas, às vezes a gente, como mãe, como pai, fala, se não fazer, eu tiro o eletrônico. A gente mesmo já está elegendo o eletrônico uma coisa mais legal que existe. Vamos trocar então o estímulo. Olha, vamos fazer para depois a gente ir lá na rua brincar de alguma coisa. Troca, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou tirar o celular da criança, eu acabei de eleger ele como a coisa mais bacana que tem, né? Então, Uhum. como é que eu vou limitar esse eletrônico? Claro, é difícil porque os conteúdos são pensados para eles, né? Mas é a nossa função de mãe, de pai, que vai entrar nisso. Eu preciso ser mais atrativa do que o eletrônico. E aí é uma busca. Mas também, Jerusa, usar como um aliado. O que você está vendo? Eu quero ver com você. Como é o nome desse personagem? Entrar também nesse mundo da criança, não demonizar aquilo, sabe? Uhum. Nossa, filho, mas isso aqui, vamos ver se a gente acha um conteúdo mais bacana. Vai levando o pequeno para um conteúdo, né, realmente enriquecedor. E tem muita coisa, né? Eu sigo uma menina no Instagram, Fafá, Fafá Conta, é uma contadora de histórias, Uhum. né? Ela Uhum. trabalhou já na televisão também. Gente, a contação de história é magnífica, né? Existem outros conteúdos que a gente pode levar nossos pequenos a assistir, ou conteúdos que nos ajudem a, então, né, levar esse caminho, direcionar essa atenção para a criança, mas com muita, muita cautela. Tem muita coisa ruim na internet, isso não é novidade, né? Agora, o que a gente precisa cuidar é o tempo nesses eletrônicos. Na refeição, criança que faz refeição com tablet, jamais, né? Eu não sei, eu acabei não assistindo a Nutri, mas a gente não, a atenção que Não, ela fala. eu tô entregando ali na hora de comer é muito importante. O que que eu estou comendo? Assim é a atividade. Muitas crianças às vezes estão na aula online, mas ela está mexendo no tablet, ela está brincando, né? Está dividindo a atenção ali. A aprendizagem não está sendo efetiva ou como Uhum. deveria. Sim, nossas crianças têm uma capacidade maior de dar conta de coisas ao mesmo tempo. Parte disso é mito, porque a nossa atenção, na verdade, ela vai sendo focada de coisa em coisa. Eu não consigo absorver tudo ao mesmo tempo. É mito, né? Com qualidade, né, Bel? Exatamente. Eu vou fazer medíocremente tudo. Mas o que exatamente eu estou me aprofundando, né? Então é esse o cuidado. A gente não está aqui para dizer que o eletrônico não presta, muito pelo contrário, ele é interessante. Mas que a gente precisa delimitar com relação às idades, a gente precisa. E é muito Sim. perigoso essa responsabilidade que a gente entrega
na mão dos nossos pequenos, né? Entregar um celular, entregar é muito perigoso, né? Tem muitas situações e relatos de pais que, infelizmente, né, tiveram vivências não tão agradáveis assim, e somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Quando a gente ouve alguém dizer assim, ah, não dou mais conta dele porque ele não sai do celular, ele é meu filho, então eu preciso tomar alguma atitude, né? Uhum, exatamente. Ah, a gente sabe que, principalmente para os pequenos, né, os bebês até ali os seus 3 anos, vamos dizer assim, porque dos 4 em diante muita gente já libera celular e tablet, né? Quando não antes, né? A gente sabe, quantas vezes a gente não vê aquelas fotos dos bebezinhos lá no tablet ou no celular e todo mundo achando o máximo, né? Mas a gente não se dá conta do que a gente está fazendo com o cérebro da criança, né? Isso mesmo. E isso que tu falasse sobre a superestimulação, né, que a gente tem que cuidar com o conteúdo, muito. Ainda hoje eu também conversava com as professoras sobre, por exemplo, a questão da música. Que é algo que, né, tu sabes que nem a gente cuida muito com essa questão da qualidade musical. Eu disse, não quer dizer que a criança não possa ouvir uma música da grande mídia, a conhecida lá pintadinha e tudo mais, mas ela vai absorver só aquilo, né? Será que eu vou desenvolver o quê na minha criança? Ah, mas ela gosta? A gente ouve muito isso, né? Ah, mas eles adoram, não posso deixar de proporcionar isso para eles. E eu já ouvi isso não só de pais, mas de educadores, de profissionais de educação. Ah, mas as crianças... às vezes a gente, enquanto coordenadora, eu, né, trago às vezes algumas propostas diferentes que a gente vai, né, conhecendo, inclusive através quando a gente está pesquisando, não só profissionalmente, mas para o próprio filho. E a gente vai conhecendo tantos grupos musicais infantis de qualidade hoje em dia, só que eles não estão ali, ó, no Google, coloca música infantil, ou no YouTube principalmente, né? Música infantil, vai aparecer o quê? A música que a grande mídia quer empurrar. Eu já digo empurrar porque não é por acaso que aquelas músicas estão ali, que aquele vídeo está ali. Da gente, né? Aquilo é pago, aquilo é financiado, é patrocinado. E aquele desenho que a criança está assistindo e que ela não consegue tirar o olho, que ela está vidrada naquilo, aquilo é feito justamente para isso, que foi o que tu falasse. E por quê? Porque aquilo vai gerar uma criança consumista, né? A criança que vai querer os produtos relacionados àquela marca, aquele desenho, ou até mesmo adolescente, né? Enfim, não atinge só até as crianças, mas a gente fala delas, porque como a Bel trouxe, a primeira infância é onde isso vai repercutir para a vida toda. Nós somos fruto de muitas coisas que a gente viveu na nossa infância, né? Marcas que vão ficando. Então, a questão de ser criativo ou não, de lidar bem com a emoção ou não, né, Bel? Isso tudo vem desde uma coisa simples que às vezes as pessoas acham que é tão insignificante, é só um desenho. Não é só um desenho, né? Não. E assim, ó, a gente ouve às vezes, né, de algumas famílias, e nossa, mas o meu filho é muito inteligente. Porque olha só, ele já consegue ligar, fazer tudo no celular, ele encontra coisas que eu e meu marido a gente não sabia fazer. Claro, primeiro que ele vai pelo método de tentativa, ele vai arrastando ali na tela, né? Ele vai desenvolvendo, ele vai clicando tudo até que ele encontra, né? E grava realmente o caminho para entrar no programa favorito. Entrando no programa favorito, sei lá, vamos usar o YouTube infantil, né? Alguns pais se sentem seguros, né, naquela questão daquela plataforma que não pode conteúdos, né, abusivos, né, ou com algum conteúdo sexual. Porém, assim, o que acontece? A criança escolhe lá um vídeo de slime. Logo abaixo vai sugerindo vídeos semelhantes àquilo, né? Então a criança fica 2, 3 horas só em vídeo de slime, né? No início do ano, aqueles vídeos que, vou gastar R$ 1.000 numa papelaria, e aí tinha YouTubers que iam gastando R$ 1.000, né?
primeiro, né, esse estímulo ao consumismo, né, como tu mesmo disseste, a frustração da criança de não ter o que o youtuber tem, né? Então, assim, vai pedir para a mãe, aí vem as birras. Então, a gente precisa comandar isso, a gente precisa cuidar disso, porque existe uma mídia interessada nesse público, né? Que a criança vai pedir, alguns pais às vezes não conseguem ou não sabem dizer não. A gente quer o filho feliz, a gente quer agradar, e a gente entra nessa mesmice, né? E assim, é assustador, porque daí é a massa, né? Agora tá o TikTok, então tá todo mundo fazendo TikTok. Daí, daqui a pouco é uma outra coisa. E aí a massa, aí tá todo mundo fazendo. A gente precisa entender que nós não somos robôs e precisamos, né, escolher, fazer as escolhas para a gente, o que é melhor. E nisso também criar, né, Jerusa, nos nossos filhos, o pensamento crítico. Nossa, filho, pensa, por que que isso está acontecendo? Olha, essa musiquinha, pensa, isso aí não é legal. Olha só como o ouvidinho da gente dói. A gente vai usar critérios que convençam os nossos filhos. De novo, o diálogo, a conversa. Impor limites não é o autoritarismo, mas a conversa, provar, né? Usar argumento para a criança que isso aqui não é bom para você, né? E que sempre vai ter algo no mercado fazendo com que todos, né, utilizem daquilo. É uma massa, né, de convencimento. Então, os eletrônicos, a gente precisa, sim, estar muito atento, cada vez mais. Até eu lembrei de uma fala tua, onde tu colocasse que quando a gente quer que a criança se envolva naquela ação que a gente está propondo, a gente também precisa estar ali presente, né? E aí eu lembrei de uma questão relacionada novamente à música. Quando a gente diz, então, que a criança não quer, ela não se interessa, vamos supor, por esses grupos infantis que têm mais qualidade, porque não tem desenho, é só o rapaz e a moça ali cantando e com os instrumentos, aquilo ali não é interessante. O legal é aqueles bichinhos coloridos se movendo e tal. Será mesmo? Será que ela não se interessa porque eu coloco ela na frente da televisão e vou fazer outra coisa? E aí eu quero que se, né? Não assisto junto, não danço, não provoco ela a gostar daquele conteúdo, né? Isso já faz uma diferença imensa. A gente sabe que nós, adultos, sejam pais e mães, educadores, né, profissionais de educação, nós somos os mediadores. Independente de ter ou não a formação para isso, mas nós somos os mediadores do mundo das nossas crianças, né? Para ela ir adquirindo o conhecimento dela e tudo mais. Né, descobrindo tudo que está ao redor. Tem, claro, a questão a interação com as outras crianças, com os objetos, animais e tudo mais, mas nós, como tu disseste, somos os principais responsáveis, né? Uhum. Então, nós precisamos, sim, estar atento a tudo isso e participar realmente desses momentos com as crianças para provocar, para estimular esses novos interesses dela, né? E assim, né, Jerusa, até para a gente também não criar, às vezes a gente se questiona, nossa, mas então meu filho não pode ver nada no YouTube, eu não posso. Não, não é isso, né? A gente não precisa criar numa bolha social, meu filho vai só ouvir conteúdos extremamente educativos. Não, não é isso, né? Mas a gente precisa ter vigília, né? A gente precisa equilibrar, né? Vai ver o lixinho, às vezes. Tá, mas a gente precisa mostrar também a qualidade, né? Até para ter parâmetro, né? Eu sempre falo assim, a criança que, sei lá, de novo eu lá no alimento, mas a criança que toma refrigerante foi oferecido para ela, né? Ela não pediu uma Coca-Cola com 2 anos, né? Então, assim, ok, lá ela vai experimentar, mas a gente vai oferecer outras coisas que substituam o refrigerante, né? Somos nós os mediadores, como tu disseste. Então, é nossa responsabilidade mediar também os eletrônicos. A Fábia até falou dessa questão do alimento, quando alguém fala do sal, por exemplo. Ai, tadinho, mas não tem nenhum sal, o bebê não tem 1 ano. Né? Começou a introdução alimentar. Ai, tadinho, mas insonso, comida insonso. Mas o bebê nunca entrou em contato com o sal, então ele não sabe o que é bom sem sal ou ruim sem sal.
né? Verdade. Então, na verdade, nós adultos com as nossas crenças que vamos colocando algumas coisas nesse caminho e ao invés de trazer benefício para a saúde, para toda a formação das nossas crianças, a gente vai sem perceber, né? Sem ter buscar o devido conhecimento, a gente vai se prendendo a essas velhas crenças, eu diria, né? Isso mesmo. Então, Isabel, a nossa última questão, digamos assim, é da Michele Pedrotti, que é uma professora muito querida. Atualmente, ela está se dedicando muito à maternidade, vai logo ter mais uma menina. Ela tem 2 meninos que já trabalhei em CIs, onde eles estiveram. É muito querida. Michele está sempre presente. Ela traz uma pergunta para a gente, né, Isabel, que ficou por último, mas que não é menos importante, muito pelo contrário, né? Eu Que acho a é mais a importante. questão... Verdade, verdade. Que é a questão do brincar, né? A Isabel comentou rapidamente, mas agora, então, quando a criança brinca, ela está aprendendo, a Michelle traz, né? Ela sabe a resposta, mas ela trouxe isso à tona para a Isabel detalhar um pouquinho para a gente sobre. Eu selecionei para introduzir a fala, né? Uma fala do Paulo Freire, que ele diz que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas ela faz parte do processo da busca. E com certeza o processo da busca para o nosso aprendizado é o brincar, né? Engana-se o adulto que quando olha uma criança brincar diz, nossa, ele está perdendo tempo, olha lá, brincando de novo. Entenda que o brincar não é importante, né? Não tem aprendizado. Assim, ó, tudo que a gente absorve, as nossas experiências, as nossas interações, vem do brincar, né? Então, é o faz de conta, né? As crianças ali aos 3 anos, 2 aninhos, ela já repete uma história que você contou, aos 3 anos ela começa a criar, né? Então, é esse processo de amadurecimento cerebral, né? É no brincar, é no faz de conta, é no construir, é no destruir que a gente está aprendendo. As nossas primeiras vivências é o brincar. Desde lá de muito cedo, da parte oral, né? Onde a gente ali está experimentando o mundo, né? Ao nosso redor, levando na boquinha, né? Depois é o toque, os sentidos. E tudo isso, né, gradativamente, a gente vai exercitando, vai afinando, né, vai percebendo no brincar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de bases cerebrais, né? Por exemplo, a parte esquerda do cérebro, ela é toda ligada à parte da linguagem, do lógico, da matemática, né? Enquanto o direito é a criatividade, né? A parte da música, como a gente estava falando agora. Então, eu geralmente eu não consigo fazer evoluir uma parte só. O brincar me traz essa completude. Então, tá lá contando, né? Brincando de esconde-esconde. 1, 2, 3, tá lá contando. Tá contando o tempo. Tá aprendendo a parte lógica, tá exercitando a parte lógica. Lá no cérebro tá imaginando onde a mamãe foi se esconder. Onde o papai tá, será? Onde tá o meu irmãozinho? A criatividade. Depois já pensando como ele vai se esconder. Então, isso tudo é o brincar, é o aprendizado, né? A gente às vezes, para os nossos filhos, pensa que acumular currículo, acumular o dia dele com atividades, é aula disso, é aula daquilo, a gente está fazendo o bem maior. Ótimo, é a preocupação dos pais, a gente quer o melhor, né? Mas o quanto é importante, né, Jesus, a gente sentar e brincar. Chega às vezes aqui pra gente crianças que não tem quebra-cabeça em casa, não sabe jogar um jogo de tabuleiro, a gente perdeu isso, né? De novo com os eletrônicos, a gente parece que não consegue mais sentar para brincar. E é no brincar que vem as regras, né? Regra de convivência, aprender o não, cooperar, né? O cooperativismo, ajudar o meu amigo a chegar onde, né, sei lá, num obstáculo. Então, a gente precisa levar a sério a brincadeira. Eu acho que o adulto, quando a gente perde a capacidade de olhar como uma criança, de valorizar o brincar, a gente perde uma boa parte, a parte doce da vida.
porque o brincar é tudo isso, é nos preparar, né? Mas a brincadeira de verdade, a brincadeira construída. E eu te falo o seguinte, tem momentos que é importante que o adulto esteja ensinando a criança a brincar, né? Ok, a gente Uhum, precisa às vezes ensinar e estar aí junto, mas que a gente entenda também que o ócio, o não fazer nada, é extremamente criativo. Então, o não fazer nada, a criança sentou lá no chão e começou a empilhar, a brincar. Deixa o processo criativo dele, ele está criando agora as hipóteses dele, né? E quando a gente quer participar, a gente pergunta, a gente não invade aquele espaço também. Isso também é respeito, né? Então, assim, às vezes a gente chega, eu lembro na faculdade, né? Que a Miriam às vezes dizia assim: a gente bota um tabuleiro lá e espera que a criança siga as instruções da Mila, jogar trilha. E ela quer empilhar, e ela quer criar. Ouça a criança, né? Muitas vezes aqui na sala de atendimento, eu proponho um jogo e quando eu estou organizando o jogo, a criança já está brincando, eu fico assistindo. Eu aprendo demais. Ah, você quer brincar assim? Legal. E se a gente fazer desse jeito também? Aproveitar essa uhum, janela do brincar, né? A Michelle, quando ela pergunta do brincar, como ela é educadora, ela pergunta, mas ela já sabe de tudo isso. Ela sabe que ela queria que a gente entrasse nessa conversa do valorizar o uhum. brincar, né? E é muito triste, eu acho muito triste, quando as crianças na fase escolar vai sendo tirado dela o momento de brincar, né? Parece que lá no quinto ano criança não pode mais brincar, lá no primeiro ano se delimita a ida ao parque, claro, de novo a rotina, mas incentive a brincar. A gente senta para brincar, a gente leva a sério esse momento, né? E a gente precisa aprender com a criança essa dedicação que ela tem. Ela tá estimulando todas as áreas do cérebro, muito mais do que sentar e executar uma atividade em folha, né? O brincar é construir, é refazer hipóteses, né, Jerusa? Então, eu sou muito fã, sou muito defensora do brincar, né? Em sala de aula eu era uma palhaça, assim, vivia brincando e promovendo também a risada, a alegria, porque eu acredito que a felicidade impulsiona o aprendizado, né? E é nesse brincar que a gente aprende conceitos, conceitos matemáticos, conceitos lógicos, conceitos, né, sociais, a gente aprende. Então, que a gente aprenda também a incentivar o brincar nas nossas crianças. E que a gente perceba que nós, enquanto adultos, a gente também ainda precisa brincar, né? A gente, quando a gente tem contato com criança, seja ali, eu tenho meu filho, meu neto, meu sobrinho, enfim, né? Não falando só da escola, e eu me deixo tomar por esse ser brincante, a gente vai revivendo a nossa infância e a gente vai percebendo o quanto que isso é valoroso, o quanto que isso nos traz uma sensação tão agradável, né? E Uhum. se isso já é proporcionado para nós enquanto adultos em momentos específicos, porque a gente sabe, claro, o adulto tem uma rotina, né? É o trabalho, é outras responsabilidades, mas se nesse momento a gente já se sente tão, né, único, assim, vivenciando um momento tão agradável que faz um bem tão enorme para a gente, imagina para uma criança que está em formação, que está se constituindo, que está descobrindo as coisas, e é tão lindo de ver eles nessas descobertas, né? Esse interesse, essa inteireza, que o professor Altino até fala muito dessa questão da inteireza. Hoje em dia se usa muito esse termo, mas é um termo que eu acho realmente muito lindo, porque é estar por inteiro, né? Isso É mesmo. aquilo que tu falava do adulto, quando ele vai dar, então, essa atenção e ele vai se entregar aquele momento de fato com aquela criança, né? Sentar, sim, tô no celular. Não, sim. Legal, é. A criança Uhum. percebe tudo. Isso mesmo. Como eu uso muito o exemplo do meu filho, claro, porque, né, a vivência maior é com ele. E com 2 anos,
às vezes as pessoas acham assim, ah, é bebê, né? É uma criança muito pequena, nem se dá conta das coisas, né? E se dá totalmente, justamente por estarmos em home office, como a Isabel trouxe, a gente tem que tentar esse equilíbrio e nem sempre é fácil, né? E às vezes a gente está ali se desdobrando e ele já chegou a chamar a minha atenção. Mãe, celular, celular. Tipo assim, larga esse celular e olha para Sim, mim. olha para mim, né? E imagina, se uma criança de 2 anos já tem essa consciência, larga essa coisa aí que não é legal, eu quero a tua atenção. Imagina para uma criança maior e para uma criança que viveu anos e anos sendo deixada a par. Olha, brinca lá que eu preciso fazer isso, brinca lá que, né? É como a Isabel disse, é importante a criança ir se constituindo, a gente acompanhar ela nesse brincar, muitas vezes até isolada, é super importante, mas a gente precisa em muitos momentos ensiná-la. Quando ela está se constituindo, ela não aprende aquilo sozinha. Quantas vezes a gente recebe na escola pais que não por mal, como tu diz, né? Muitas vezes por realmente não saber e não se dar conta de que o que ele está fazendo não é bacana para o desenvolvimento do filho. E ele dizer assim, ah, mas é que eu sempre vi ele brincar e ele brincava sozinho e estava tudo bem, eu achei que não precisava, porque a gente chega em casa, né? Pô, tem muita coisa para fazer, tem isso, tem aquilo. E daí, quando esses pais começam a tirar esse tempo de qualidade e realmente se entregar nessa brincadeira e realmente mostrar para essa criança de que, através desse brincar, eu vou saber esperar, eu vou aprender a saber esperar, eu vou aprender, como tu dissesse, a ter empatia pelo outro, porque eu vou saber, através do brincar, né? Do quanto que o outro importa, né? De que existe ali um limite entre, claro, o meu corpo e o corpo do outro, respeito, né? E tudo isso, mas que é tão boa essa interação e o quanto que isso vai agregando valores para a vida, né, Bel? É assim, ó. Eu também sou muito defensora do brincar. A primeira infância, né, Jerusa, quando a gente fala, a gente acaba sendo repetitivo, né, que ela traz toda a parte de base, né? As coisas viram aprendizado, as sinapses repetidas, elas viram aprendizado, viram memória, né? Então, é o brincar novamente, exercitar aquilo e depois daquela parte que eu exercitei, criar novamente uma outra brincadeira. Isso vai fazendo com que os neurônios façam as sinapses, vão ligando, vão reforçando, vão criando memórias, vão aprendendo, a gente vai aprendendo. Então, a plasticidade, né, todo o desenvolvimento cerebral. Existem estudos também, né, que dizem que se eu não estimulei o brincar, né, quantos problemas emocionais, depressão eu terei na minha vida adulta, né? Porque eu não fui estimulado a esperar, a ter o prazer da brincadeira, né? Então, quando a gente fala ali dos eletrônicos, se a gente libera demais o eletrônico, a gente também poda da criança o direito do brincar, de criar, porque vem tudo pronto no conteúdo, né, da internet, está tudo pronto. E a gente está precisando isso, assim, estimular essa criação, essa criatividade. E não tem outra saída, é o brincar. A gente passou por um momento aqui em casa, agora recente, do ciclone bomba que teve, e a gente ficou sem energia elétrica aqui em casa, né? E aí a gente acabou jogando bastante. E todos os dias a gente ia lá na sala, né, na clínica, ali, pegava um jogo e experimentava. E isso envolveu toda a família, né? E quando voltou a energia, porque eu fiquei 3 dias sem energia, a gente ainda queria brincar, né? Então, assim, às vezes uma situação leva a outra, né? Mas o quanto é importante, não importa a idade. E nós adultos, né? É na brincadeira que a gente também se permite rir de si próprio. O adulto está precisando rir da gente, de si próprio. A gente não se aceita mais, a gente não quer mais rir da gente. E é uma delícia quando a gente perde. Nossa, olha lá o que eu fiz, né? Brincar, exercitar isso, deixar a vida
um pouco mais leve, né? Porque já está tudo tão difícil. Mas, e quando, às vezes a gente escuta também, né, Jerusa, algumas falas, né, de famílias, mas eu não tenho jogo, eu não quero comprar, eu não posso, né? Um dominó pode ser jogado de tantas formas, né? Não só naquele padrão, né? A gente pode criar outras atividades com o próprio dominó. O próprio baralho, ele é rico, dá para fazer de várias coisas com o baralho. Uhum. Né? O rouba-monte, o tapa, o mico. Então, a gente tem as ferramentas, é acessível, né? Agora, o que não dá é a gente se debruçar e dizer, ai, não dá, não sei, não consigo. A gente precisa, né? Principalmente nessa primeira infância, nesse momento agora, né? Como a nossa live é sobre isso, que a gente interfira e provoque a mudança. Se a gente estava por um caminho se afastando disso tudo, retoma, né? A Jana, né? Jana, querida. Então a Ai, gente, gente. tanta gente querida aí, Dona Gleuza, amada, admiração imensa, imensa. Tenho, Então, eu já mas falei para ela, é uma inspiração para gente, a Dona Gleuza Fischer. a gente precisa retomar algumas coisas, né? Que a gente estava perdendo. Então a gente precisa desse start. Vou voltar, vou fazer o que estava dando, vou voltar, não estava dando certo, vou arrumar. Ok, temos tempo para isso, mas a gente precisa. Um olhar para a criança, realmente um olhar carinhoso, amoroso e valorizando essa faixa, essa idade que passa tão rápido e que a gente, Verdade. né, consiga saborear essa fase, que é muito linda, que eu sou Uhum. apaixonada. Ai, é verdade. Eu que o diga, né, também. Tanto que acabei optando pela educação infantil, mas tudo é valioso na criança, né? E nós, enquanto adultos que se preocupam, quem está aqui nessa live é porque quer buscar, é porque quer saber sobre a educação, porque quer saber sobre as crianças, sobre as infâncias. Então, se a gente está nessa busca é porque a gente realmente se importa e a gente sabe da importância que é a gente se entregar realmente para esses momentos que a Isabel trouxe para a gente, que é o brincar, que é o valorizar esses momentos, que é a questão do cuidado com os eletrônicos, de usar sim, mas com cuidado, de olho no conteúdo e tudo mais, né? Eu acho que era isso, né, Era Isabel? isso. Eu acho que é isso. Eu Então, queria, eu pode queria falar. também, assim, ó, eu até conversei com uma amiga minha, ela está promovendo ali um conteúdo, né? A Gil Ah, Proficiência, o sim, conteúdo dela, por isso que eu queria divulgar, né? É uma pro que fala. está se reinventando e ela sempre oferece brincadeiras, né? Sempre com coisas que a gente tem em casa, que a gente pode fazer com os pequenos. Ela tem conteúdo bem direcionado aos nossos pequenos, para a primeira infância, né? E eu acho que a gente Uhum, precisa buscar essa informação para também saber que a gente tem as ferramentas em casa e às vezes não precisa de ferramenta alguma, é só a gente e a criança. Então, procurar esses instas, né? Esses conteúdos que nos ajudem, né, Jerusa? E olhar para a gente. Eu sempre me coloco de quando eu era criança. Será que a criança que eu era, se me visse como adulta agora, gostaria de mim? Né? Então, cada vez que eu uhum, recebo um aluno novo, eu fico pensando, como é que ele está me olhando, né? Se eu fosse aquela criança. Então, assim, a gente precisa se colocar mais no lugar das crianças para entendê-las, né? E uhum. eu estou atravessando um momento muito feliz da minha vida, que eu consigo tá só em clínica, né? Então, eu consigo trabalhar com aquele serzinho ali diretamente e para brincar, né? Porque quem vem procurar um atendimento neuropsicopedagógico não vem para preencher folha, vem para brincar, para estimular algumas áreas, de repente, né, que precisam. Então, não sei se existe uma profissão mais maravilhosa do que Uhum. essa com a que a gente lida com criança. Verdade, verdade. A gente sabe que muita coisa nas escolas em geral precisa mudar, né, Bel? Com relação a justamente não engessar essa rotina, com relação a tanta coisa, a esse momento da alimentação, a esse momento do soninho, tanta coisa que a gente sabe que precisa
precisam ser revistas, né? Sim. A gente sabe que existe uma demanda, né? Uma demanda de que, eu preciso, as crianças precisam frequentar a creche, às vezes até por questão, aquela criança, como tu falou, não, independente até de situação financeira, mas ela tem muito mais, né? Ela consegue receber muito mais para o seu desenvolvimento naquele espaço do que em outros que ela convive. Então, cada vez mais nós temos que continuar esses estudos, essas reflexões, essas buscas pela qualidade da educação das nossas crianças, né, Bel? Com todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, porque elas merecem o nosso melhor, né? Elas merecem que sejam levadas a sério. Que a gente se debruce, né, e pense para o ano que vem as escolas, né? Porque eu me preocupo bastante com relação agora aos maiores, né? Eu sei que a protagonizar é mais com relação aos pequenos, mas é uma angústia em entender como é que vai ser ano que vem, né? E não sofrendo por antecedência, mas permeando os nossos pensamentos sobre, né? A escola vai ter que se reinventar, porque, por exemplo, no ano que vem, num segundo ano, não poderá ser cobrado exatamente como era no segundo ano. A gente vai ter que voltar algumas situações, né? E os professores, né, e as escolas ano que vem, que uma grande maioria seguia uma onda conteudista, vão precisar valorizar as vivências que faltaram esse ano, né? Então, tudo vai se reinventar, principalmente a educação, né? Que vinha, de certa forma, na minha humilde opinião, falhando em alguns aspectos, quando eu falo do brincar, né, do esquecendo às vezes o que é o brincar. Mas vai ter que se reinventar para ano que vem, se a gente voltar e quando voltar, pensando nessas crianças de outra forma, um outro olhar. Então, quem estará na educação, educadores, professores, coordenadores, vai precisar rebolar aí para uma nova escola, porque o mesmo do mesmo não dá para continuar. E a nova escola, Bel, não é só a questão de inserir mais tecnologia ou de ir por modismo, né? O mais Agora tempo estão dentro da falando, escola. mas estão falando muito agora do ensino híbrido. A gente precisa realmente pensar sobre, né? Não é algo que, porque parece legal e agora está se levantando muito isso, principalmente para as crianças maiores, né? Durante esse período de pandemia, e que então agora as escolas vão ter que se voltar a isso. A gente precisa refletir e muito, e na verdade não ficar também só na reflexão, né, Bel? Porque quantos e quantos anos, quantos educadores vêm trazendo já tanto dessa importância do brincar, como tu falasse, sobre tantas coisas que já foi mencionado aqui para a infância e que ainda a gente sabe que não é tão praticado. Ainda está lá na teoria, ainda está na... Né? E assim, né, Jerusa, quantas pessoas na educação desistiram dela porque os sonhos, né, não foram realizados, né? Quem de nós nunca ouviu, né, quando entrou na educação, ai, a boba, cheia de sonhos, utópica, né? Que a gente continue a sonhar, mas que a gente não fique só no sonho, que a gente realize, né? Então, assim, quantos educadores desistiram da educação porque muitas vezes insiste em promover o mesmo caminho, né? Ou dizer, como tu falaste, de dar uma cara nova, mas fazer tudo igual. Então, a gente precisa mesmo fazer diferente, né? Depois dessa pandemia aí, precisa ter um amanhã mais lúdico, mais voltado para a criança e não conteudista, pensando somente num vestibular ou numa competitividade, ser o melhor, ser o que é ser melhor, né? Quais são os valores que eu quero para o meu filho ser melhor? A melhor nota? O que absorveu mais conteúdo? Daí eu não sei, aí vai de cada família. Mas eu acredito que para o ser humano, né, assim, de uma certa forma, ter um desenvolvimento mais global, a gente não está trabalhando só o intelectual.
A gente está trabalhando muito mais coisas, né? E aí a gente precisa fazer essa ponte entre a cognição, a brincadeira e tudo mais. Hoje eu fiz uma conversa com algumas professoras que não são do meu CI, mas de outros CIs, e a gente falou justamente, e uma das minhas falas foi justamente isso, que é algo que eu venho lendo muito, me inteirando, uma fala do Severino Antônio, que é um educador sensível e ele fala justamente disso. A gente precisa diminuir a distância entre a cognição, a importância que se dá ao cognitivo e as experiências emocionais, a sensibilidade, que não é tão levada em conta, ou pelo menos tão valorizada quanto deveria. Que é essa questão do brincar, que é a questão do contato com a natureza e os elementos, que é a questão do contato com as artes, que é algo pensando nisso aqui. Do teu pensamento. Porque a primeira coisa que vai acontecendo agora nesse processo de pandemia é cortar contratos dos professores de artes ou não valorizar, né, devidamente. E aí a gente está de novo trilhando o caminho errado, né? Quando a gente diminui a arte, quando a gente não valoriza a música, quando a gente não valoriza essas outras aprendizagens, né, Jerusa? Porque assim, Gardner já vem falando, né? A gente já aprendeu tanto sobre isso, sobre as múltiplas inteligências, né? Então não é só matemática ou português, né? A gente precisa o desenvolvimento global e aí passa por todas as áreas. E aí vai ter a criança que vai se destacar mais em uma coisa ou outra, então ela precisa experimentar tudo isso. E quando a educação, né, ela vem e ela corta a aula de artes, ou ela diminui isso, né? Ou ela, sei lá, de alguma forma tira do contexto, não valoriza, o que que a gente está dizendo para as nossas crianças? Que pintam, que colore, que brinca de massinha, que pintam desenho, que isso não é importante? Né? Olha o paradoxo, né? Olha né, a complexidade disso tudo. A gente precisa valorizar todos os profissionais da educação, né? E não é uma disciplina ou outra só porque ocupa maior tempo na grade que é mais importante ou menos importante. Então, assim, se a gente continuar nesse caminho, a gente está errando de novo. E vai errar quantas vezes? Não é mesmo? Isso mesmo. Bel, eu quero te agradecer. Daqui a pouco vai dar mais uma hora, eu acho. Vai passando o tempo, a gente nem percebe. Eu que Eu agradeço. te imensamente por tu teres aceito este convite. Tua fala é sempre muito generosa, porque a gente percebe realmente esse amor que tu tem pela educação, essa busca constante que tu tem pela, né, em sempre estar se reinventando, né, percebendo as mudanças que acontecem no mundo e que a gente precisa acompanhar, né? Uhum. E eu sou muito grata por ter você aqui essa noite e por tê-la como amiga, como parceira nessa caminhada da educação. Eu que agradeço. Eu sou muito sortuda, né, pelas pessoas que me rodeiam, né? Isso foi na formação, isso foi nas escolas que eu trabalhei, nos pais que me acompanharam, né? Então, assim, eu sempre falo, era um sonho de criança, se realizou e eu sou completa nele, né? E eu acho que a gente precisa ter amor no que a gente faz. Agradeço o espaço, tá muito legal o teu canal, que continue, né, teu Insta. É sempre uma semente, né, Jerusa, que a gente planta e que a gente espera colher bons frutos. E a educação precisa de gente comprometida. Obrigada pela tua generosidade também, de buscar sempre, de dividir também, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente está no caminho certo, Jerusa. A gente vai só se aprimorando. E a idade Amém. ajuda nesse sentido. Isso mesmo. E quando a gente faz o que ama, até a pele fica melhor. Tem que ter uma gracinha, né, Bel? Senão não é a gente. Assim, só reforçar, então, dizer que protagonizar, então, agora, né, ele, junto comigo nessa caminhada também tem a professora Jaqueline Medeiros, que
está aqui com a gente e vem somar muito, trazer a sua experiência também profissional. A Jaqueline fará uma live conosco, então vocês vão conhecê-la um pouquinho mais até. Conosco não, né? Ela vai fazer uma live no próprio canal, mas enfim, na própria página. Não vai ser na semana que vem, na próxima já será a live da Jaqueline, da professora Jaqueline. Ou Projac, como muitos conhecem. E falando sobre live, a nossa próxima, gente, tem gente que me pergunta, Jerusa, é um dia específico? Não, porque depende de cada convidado, eu respeito muito, porque sei que as agendas não estão também tão fáceis, né, de conciliar algumas coisas. Então, a nossa próxima live será no sábado, às 16 horas, dia 25, próximo sábado, né, não esse sábado agora, o outro, claro, com a psicóloga Rosane Voltolini, que é uma pessoa incrível, também sensível e que vem falando muito sobre a questão emocional. Ela é coordenadora de programas relacionados à saúde emocional de crianças e adolescentes. A nossa rede municipal já teve esses programas até incorporados e que são valiosíssimos, porque né, a gente está falando sobre isso, trabalhar a educação emocional da criança. E a gente vai fazer um bate-papo sobre a saúde emocional das crianças, então, no dia 25, às 16 horas. Espero todos vocês. E mais uma vez, obrigada, Bel. Espero que todos, agradeço a todos. Pessoal, não li todos os comentários aqui ao vivo, mas li todos eles, tá? Agradeço imensamente o carinho de vocês. Cada um que está conosco nessa caminhada pode ter certeza que já está fazendo diferença, porque a partir do momento que a gente faz essas reflexões junto, né, e vai percebendo certas coisas que a gente, de repente, não dava devida importância, isso já vai fazendo toda a diferença, né, Isabel? Com certeza. Obrigada, querida. Um beijo para todo mundo. Um beijo. Obrigada pelos corações. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada.